Hola, mis queridos estudiantes de cuarto año del Colegio Rayo de Luz. En esta videoclase continuaremos los contenidos de la unidad 2 del livro didático. Oi, meus queridos, creio que vocês compreenderam o que a tia falou em espanhol. Mas se não, a tia disse que nessa aula nós vamos dar continuidade aos conteúdos da unidade 2 do livro de vocês. Quero que vocês acompanhem essa aula com os livros em mãos, na página 28, que agora nós vamos conversar sobre gramática, tá? Com o conteúdo Los verbos reflexivos, tá? Primeiro, vamos recordar o conceito de verbo. O verbo é aquela palavra que ela indica uma ação, um agir. E os verbos reflexivos são aqueles verbos em que a ação reflete no sujeito, como diz aqui este conceito no livro de vocês. Los verbos reflexivos son los que expresan una acción efectuada y recebida por el sujeito. Os verbos reflexivos são aqueles que expressam uma ação feita e recebida pelo próprio sujeito, certo? Esses verbos, eles expressam essa ação recebida por um sujeito. Ou por um sujeito pode ser você ou outra pessoa. Por exemplo, o verbo banhar-se. Banhar-se. Uma pessoa pode banhar-se sola. Uma pessoa pode tomar banho sozinha ou banhar a outra pessoa ou animal. Dar banho em outra pessoa ou animal. Por exemplo, yo baño a mi perro. Estou banhando um animal. Dou banho em meu cachorro. Ou pode ser assim, yo me banho. Eu tomo banho. Estou praticando uma ação em mim mesma. Estou tomando banho, me banho. Ou posso praticar uma ação acima de uma pessoa ou um animal. Yo banho a mi perro. Dou banho a meu cachorro. Veamos alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Este exemplo aqui que está no livro de vocês. Ella se lava las manos siempre antes de comer. Ella se lava las manos siempre antes de comer. Traduzindo, ela lava as mãos sempre antes de comer. Observem que a menina, ela praticou uma ação voltada a ela mesma. Ela lava a própria mão sempre antes de comer. Outro exemplo. Ellos se ejercitan todos los días. Ellos se ejercitam todos os dias. Eles se exercitam todos os dias. Eu estou indicando uma ação de que eles, pronome pessoal, eles, no nosso português, se exercitam todos os dias. Outro exemplo. Yo no me siento bien. Yo no me siento bien. Eu não me sinto bem. Aqui eu estou o quê? Eu estou expressando uma ação recebida por um sujeito, uma ação de que este rapaz não está se sentindo bem, está falando de si próprio. Outro exemplo. Ellos se cepillan los dientes siempre después de comer. Ellos se cepillan los dientes siempre después de comer. Eles escovam os dentes sempre depois de comer. Nosotros nos alimentamos bien. Nosotros nos alimentamos bien. Nós nos alimentamos bem. Él se siente bien. Ele se sente bem. E por último, esse exemplo aqui, que está no livro de vocês.
Ellos se cuidam bien. Eles se cuidam bem. Observe que em todos esses exemplos apareceu o pronome antes do verbo, tá? Esse pronome evidencia que se trata de uma ação realizada pela própria pessoa ou por outra pessoa. Vamos voltar aqui os exemplos. Ellos se cuidam bien. Observem que aí foi utilizado um pronome pessoal ellos. Ellos se cuidam bem. Eles se cuidam bem. Então, esse pronome, antes do verbo, ele indica uma ação realizada por outra pessoa, que está na terceira pessoa do plural. Él se siente bien. Também, nesse exemplo, esse pronome antes do verbo indica que nós estamos falando da ação de outro sujeito, de outra pessoa. Ele, que é um pronome pessoal que está na terceira pessoa do singular. Ele, que é o ele. Para facilitar, vamos revisar os pronombres personales de sujeito. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. Yo é o eu do português, é o pronome pessoal que está na primeira pessoa do singular. Tu, ele é o você do português, só que em espanhol utilizamos tu em conversações, em conversas informais, tá? Yo, tu está na segunda pessoa do singular. Usted é o você do nosso português, só que no espanhol se utiliza para conversações e expressões, ou quando nós vamos nos referir a pessoas mais velhas, aos nossos pais, às nossas mães, a qual a gente precisa ter um pouco mais de respeito e formalidade nas conversas, tá? Ele é o ele do nosso português. Ela já é o ela, tá? Ele, ela. E está na terceira pessoa do singular. Nós outros é o nós, ou a gente do nosso português, que já está na primeira pessoa, porém do plural, porque nós estamos falando de mais pessoas, de um grupo, e me incluindo neste grupo, né? Nós outros, que é nós, a gente. Vosotros é vós. Vosotros é vocês, do nosso português, vocês. Está na segunda pessoa do plural. Ustedes também é vocês, tá? Em espanhol, ustedes. Estou indicando um grupo maior de pessoas. Ellos, que são eles, está na terceira pessoa do plural. E elas, tá? Também está na terceira pessoa do plural. Vamos ver aqui outro exemplo com o verbo lavar-se, tá? Aqui está os pronomes pessoais, tá? Aqui está os pronomes pessoais, esse que a gente acabou de ver, e do ladinho está os verbos conjugados, tá? Verbos reflexivos. Yo me lavo, tú te lavas, él se lava, nosotros nos lavamos, vosotros os lavais, ellos se lavam, tá? Então, revisando, os verbos reflexivos são os
los verbos que expresan una acción efetuada e recebida por el sujeto. Expressam uma ação efetuada e recebida pelo o sujeito. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Respondam as páginas da unidade 2. Qualquer dúvida me procurem. E buenos estudos. E até a próxima.